Olá, uma saudação a todos e a todas. Vamos seguir para o evangelho de hoje, que é sede perfeitos. Cai nas instruções dos Espíritos e tem 7, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. O primeiro trecho, ele já fala que o dever é obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. E no parágrafo, os espíritos comentam que não está se falando aqui do dever das profissões, mas do dever moral. E é importante que a gente reflita, muitas vezes quando nós viajamos de avião, para quem já viajou de avião, deve lembrar que a tripulação começa nos explicando sobre se tiver algum problema, que máscaras cairão e que nós devemos colocar primeiro a máscara em nós mesmos para depois ajudarmos quem quer que esteja dos nossos lados. É relevante, às vezes a pessoa pensa, será que isso não é egoísmo? Se eu tiver com meu filho, com minha filha, com o bebê, com meu pai, com minha mãe, quer dizer, eu dou a minha vida por eles, então eu devo colocar a máscara neles primeiro. E aí veio o Evangelho e diz, diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. E olhamos para uma situação corriqueira, não a queda do avião, não é corriqueira, ainda bem, mas as explicações acontecem obrigatoriamente em todos os voos, seja nas partidas, né? Seja principalmente se você está voltando para casa, sempre vai ter essa explicação na hora que o avião vai levantar voo. E é interessante quando nós refletimos o porquê disso. Para uma parte das pessoas que falam sobre o assunto, dizem que é porque quando o avião passa por um problema, a queda, né, digamos que ele entre em queda, é muito rápida. E o oxigênio do corpo, que o cérebro precisa para que nós tenhamos discernimento, ele rapidamente ele desce, né? Falta oxigênio no cérebro e nós desmaiamos. E isso leva frações de segundo. E que as experiências que eles geralmente fazem com uma máquina, eles testam inclusive os pilotos, né? Que eles colocam ele dentro de uma máquina chamada centrífuga, que ela gira muito rápido, e nesses momentos alguns chamam até esse teste de piloto, chama de galinha morta, né? Porque diz que o pescoço deita, e é muito rápido, na hora que ele dá um supapo assim rápido, a cabeça cai e a pessoa desmaia. E aí nesse desmaio, se for por exemplo num jato, num avião, o avião cai, porque é muito rápido que tudo acontece. Então, se percebeu que a maior forma de cuidado, pela própria natureza da pessoa, é cuidar de si primeiro. Não é se ela conseguir colocar rapidamente a máscara nela, que ela vai ter mais destreza do que para colocar em qualquer outra pessoa, ela tenderá a colocar a máscara rápido nela, se tiver de se salvar, poder permanecer com discernimento e ajudar, por exemplo, o pai, o filho, os filhos, o bebê, né? Mas ela precisa ter essa consciência, essa compreensão e atenção a esses detalhes para saber que ela precisa cuidar dela primeiro, porque toda a natureza dela é forjada, formada, trabalhada para que ela sobreviva. E quando ela vai e aplica essas ideias, tem essa dúvida, talvez na própria dúvida entre em quem colocar a máscara, pode ser que essa vida se perda, tanto de quem está colocando a máscara, quanto de quem a pessoa queria salvar. Então é interessante que, apesar do texto falar que não está falando para as profissões, né, na questão do dever, mas está falando
para a questão moral. Então, às vezes, essa questão moral, por falta de atenção, por falta de compreensão, pode levar a uma dúvida que, ao invés de salvar uma vida, ou duas, ou três, faz com que 3 vidas, por desatenção, sejam perdidas. E se essa pessoa tivesse, porventura, colocando a máscara nela mesmo, ela poderia, nesses momentos, ter talvez colocado nela e nas outras pessoas em redor. E ao invés de negligenciar o filho, o bebê, o pai, o avô, ela, na verdade, ela estava tendo maior atenção. E pelos estudos que eles fazem, se tivesse feito, de fato, com ela, teria condição de fazer com os outros. E não fazendo com ela, vai ter dificuldades de fazer, de ajudar os outros. Esse é mais um ponto de destaque para que nós evitemos a questão do ego. Muitas vezes esse baixo ego leva a essa dúvida, a lutarmos contra a nossa natureza por valores artificiais. Não é porque se fossem valores reais, nós nos cuidando, nós temos como cuidar dos outros. Nós estando bem, temos condições de irradiar e de fazer o bem. Não é por isso que muitas pessoas às vezes dizem que estão dando a vida pelos outros conscientemente, e na verdade, muitas vezes, se isso for bem observado, tem que ter muita atenção, porque às vezes está se fazendo uma troca, às vezes uma negociação com o Criador, com a criação, com a vida, não é? No sentido de que um dia vai querer aquilo em troca, e por isso que vem às vezes a desilusão, a revolta, a mágoa, porque vai achar que fez muito por alguém e aquela pessoa não a retribuiu, foi ingrata, passou pela ingratidão, passou por vários problemas. Então, essa questão de dar de fato, de fazer de fato, sem querer nada em troca, é cumprir o dever. E logicamente que para fazer com plenitude tem que fazer primeiro por si. Fazer primeiro por si. Cuidar-se moralmente, cuidar-se energeticamente. Quando nós temos energia preservada, trabalhada, para mantermos o nosso ânimo com relação às nossas famílias, ao nosso trabalho, às nossas atividades filantrópicas, a fazermos com naturalidade como nós respiramos, temos vontade, ânimo de fazer, sem querermos nada em troca, tem a ver com uma das várias conceituações sobre o amor. Esse amor que não pede nada em troca, como disse o Chico Xavier com relação ao amor do Cristo, que nunca pediu sequer a compreensão. Então é amar como um verbo intransitivo, como dizia o Mário de Andrade, porque na gramática normal ele precisa de complemento, né? Quem ama a alguém ou a algo, mas ele diz amar verbo intransitivo. Quem ama, ama, né? Não ama para algo. Então, para amar, tem que se amar. E muitas vezes as atitudes de egoísmo, se forem bem compreendidas, elas não têm a ver com o cuidado da pessoa com ela, mas com uma codependência, com a carência que ela tem pela atenção dos outros, pelo reconhecimento, por ser confirmada pelos outros. Ela fica dizendo que vive em razão dos outros, mas na verdade ela vive em razão dela, e fazendo as coisas para os outros porque é algo que ela acha que vai ter reciprocidade, que vai ter um retorno dentro dessas leis, né, como essa lei de retorno. E aí é lógico que ela vai estar querendo ser Deus ou deusa e não vai estar em verdade amando de forma desprendida e desapegada, cumprindo o dever com naturalidade. Então aqui começa a percepção de que quando nós fazemos a nossa parte com naturalidade, é natural que nós cuidemos de nós. É natural que quem se cuida, cuida. Como é natural que quem está ferido e não se cuida, não cuida da ferida, tende a ferir os outros. Se imagine com uma ferida real, como é que a sua condição emocional fica, sentindo dor,
sentindo febre, não é a mesma condição. E uma ferida tratada, um corpo tratado, a sua possibilidade de tratar os outros bem é muito maior. Então, aqui fica uma reflexão muito profunda para nós cuidarmos de nós mesmos, amarmos a nós mesmos e assim nos religarmos conosco, nos religarmos com Deus e a partir daí irradiarmos, emanarmos boas energias e passarmos a praticar a caridade natural, que é a verdadeira caridade. A caridade natural, a caridade em que nós estamos bem e queremos ver tudo bem ao nosso redor. É a beleza, não é? Há uma tendência, fizeram um estudo na época, havia uma vizinhança em que as pessoas não limpavam as suas casas, não pintavam, não reformavam, não ligavam, havia toda uma espécie de desleixo na vizinhança. E chegou um vizinho que ele era muito ordeiro, ele pintava a casa, ele mantinha a casa ajeitada, varria a calçada diariamente, juntava o lixo, não levava o cachorro dele para passear, para fazer as suas necessidades no meio da rua, ou quando passeava com o cachorro ia com um saco no bolso e uma luva na mão para juntar os dejetos do cão para depois jogar no lixo, né? Ele não deixava isso para os outros e impressionantemente as pessoas começaram a olhar aquilo estranhamente e impressionantemente, apesar de críticas das pessoas começarem a falar mal dele pelas costas e tal, com o tempo começaram a surgir casas arrumadas ao lado da dele. Pessoas começaram a se portar bem também, é a corrente do bem. E com o tempo, com a manutenção do cuidado que ele tinha com ele, sem criticar a ninguém, sem atacar a ninguém, sem querer ser melhor do que ninguém, ele sendo melhor do que ele mesmo, sem querer ser melhor do que ninguém, ajeitando, cuidando, tendo responsabilidade, cumprindo o dever dele para com o que o Criador tinha confiado a ele da melhor maneira possível, aquilo ali se irradiou para as pessoas fazerem a parte delas. E muitas passavam a pedir, a olhar para as coisas dele e tomar como parâmetros. E alguns passaram até a pedir conselhos a ele de como manter e de como fazer. Então virou um modelo, bom modelo, porque nós tendemos a seguir. Por mais que comece com a crítica que vem da incompreensão, que vem a inveja, como disse o mestre do Yogananda, né, o Guruji dele, ele fala, tem um momento que ele diz que tem pessoas que para crescerem tem que cortar a cabeça dos outros para parecerem mais altos, ou seja, todo mundo tende a ter mais ou menos a mesma estatura e a pessoa como tem uma baixa autoestima, ela tem que cortar a cabeça de todo mundo para que só a cabeça dela apareça no meio daqueles corpos, né? Então, quer dizer, por que isso? Por que nós não podemos embelezar as nossas cabeças e com isso fazer com que todos ao nosso redor acabem, por uma lei também de atração, se tornando cada vez mais belos, mais justos, né? Mais de boa conduta, né? Melhores. Então, o exemplo, né? a atrair não pela promoção, né? Não pela propaganda, né? Mas pela atração do exemplo. O exemplo é forte. E como é interessante ver pessoas que conseguem vencer as ilusões, vencer os prazeres, conseguem manter um equilíbrio emocional, não fugirem pela comida, não fugirem pela bebida. Não somos o que comemos, o que bebemos. Foi outra coisa que eu vi no livro Autobiografia de um Yogi, quando o mestre diz para o Yogananda, né, que ele não confiasse tanto no poder dos alimentos, do dinheiro e das pessoas, porque pessoas, dinheiro e alimentos são meros instrumentos do Criador. O Criador é que nos dá a fome e é que mantém a vida. Se o Criador tirar o sopro de vida, nem a comida, nem o dinheiro e nem os homens, as pessoas, homens e mulheres, vão servir. Talvez você deve estar se perguntando, né? Mas como assim? Né? E daí eu lembro de 3 situações, vou lembrar aqui menos 2 bem
relevantes, por exemplo, sobre o dinheiro, né? Uma, eu vi num depoimento, você pode ver um documentário sobre os presos que foram escravizados e vilipendiados em Auschwitz na Segunda Guerra Mundial, os judeus, e tinha um depoimento num documentário da Discovery dos sobreviventes do Holocausto, que ela dizendo que ela ficava responsável por um setor lá em Auschwitz chamado Canadá, que lá tinha as malas dos judeus, que eles entravam, não sabiam que iam ficar presos e passar por maus tratos e serem mortos ali, né? Eles vinham com as malas como se fossem só transferidos para um outro lugar, saindo do gueto. E ela dizendo que nas malas ela encontrou muitas pedras preciosas, muitas cédulas de dinheiro, diamantes, e a moça pergunta para ela, né, se ela não ficou com nada. Se ficasse, morria imediatamente, que eles faziam sempre uma vistoria muito séria. E ela também disse para que serviria. Ela disse, por exemplo, né, pedras preciosas, diamantes, elas entregavam. E ela disse, o que é que dinheiro, né, dinheiro de várias nacionalidades. Ela disse, o que nós normalmente fazíamos com o dinheiro. A moça disse, o que é que vocês faziam com o dinheiro? Vocês guardavam e tal? Ela disse, não, nós usávamos como papel higiênico, porque era tão raro ter isso, né? Não tinha de jeito nenhum. Então, quando a gente via dinheiro de várias nacionalidades, a gente usava era como papel higiênico, já que, como tinha esse problema no mundo, os alemães eles queriam mais as pedras preciosas, metais preciosos, obras de arte, e o dinheiro eles descartavam. E ela dizendo, para que vocês faziam com o dinheiro? Eles simplesmente usavam como papel higiênico. Outra que me falaram do dinheiro, o cara perguntou, né? Já pensou você com duas malas, por exemplo, cada uma com, sei lá, com $1 bilhão? Aí você pensa, pensa em todas as coisas que você ia fazer gastando esse dinheiro. E ele diz assim, pois é, mas se você já imaginou se você tivesse com essas duas malas no frio, abaixo de 40 graus, perdido lá no Alasca, né? Você imagina aí, ou no Polo Norte, ou no Polo Sul. Ele disse, o que é que você ia fazer com esse dinheiro? O que é que seria mais racional se não queimar o dinheiro para se aquecer? Então, o dinheiro não necessariamente ele tem o poder que nós imaginamos que ele tem. Depende da situação, e o contexto muitas vezes não depende de nós, depende do Criador. E aí temos que cumprir o nosso dever. Para estarmos bem, nesse caso aí do Alasca, tínhamos que fazer o quê? Queimar o dinheiro e não guardar. Guardar para quem? Para quê? Essa é uma primeira perspectiva. Assim também o alimento. Se nós tivermos determinadas doenças, às vezes a pessoa tem uma doença renal e você sabe que não consegue comer, né? Uma doença de fígado. Eu tive um colega que ele teve um câncer de fígado. Ele colocava um dedo num copinho daqueles de café pequeno, um dedinho de água na boca, o mesmo voltava, ele não tinha fome, né? Então quer dizer, como é que nós colocamos tanta importância no poder do alimento, do dinheiro, por exemplo, se realmente é o Criador que dá as condições para eles terem um valor real, um valor de uso, né? Até um valor de compra, de venda, mas tem que ter condições específicas. Esse é um ponto muito relevante para cumprirmos o nosso dever. Então, aqui fica uma perspectiva de cumprirmos o nosso dever com naturalidade. Para cumprirmos esse dever, nós temos que cuidar de nós primeiro, não é? E em paralelo vamos cuidando dos outros. Não é só cuidarmos de nós e esquecermos dos outros. Aí é que vai dar o egoísmo, né? O egocentrismo, se proteger de tudo, né? Morra todos menos eu, né? Então aqui é uma lógica diferente. A partir do momento que você se cuida, você cuida. A partir do momento que você tem uma doença e não se cuida, você acaba adoecendo os outros. E isso é muito bom de ver, muito bom de ouvir, muito bom de pensar a nível de evangelho. Mantermos a energia de viver, a alegria de viver, fazermos a nossa chama, como dizia o Buda, o sorriso é como uma vela. Ele nunca se apaga se nós deixarmos outras pessoas acenderem na nossa chama. Então sorrirmos para a vida, mantermos a alegria de viver, a felicidade, a paz, amarmos, porque faz muito melhor amar do que esperar por ser amado. E aí esperar por ser amado é
esperar pelo outro, é olhar para o outro. Tem um lema muito interessante nesse sentido, usado nos Anônimos, principalmente, já vem daquelas culturas de Alcoólicos Anônimos, que ele fala: viva e deixe viver. Deixarmos de olhar para a vida dos outros, para o jardim dos outros, achando ele mais belo, mas sempre olharmos para o nosso jardim e trabalharmos para que ele fique cada vez melhor do que ele mesmo, sem querer ser melhor do que o dos outros. Como o primeiro caso que nós contamos do vizinho que zelava a casa dele. Olharmos apenas para nos alimentarmos de ideias, boas ideias, para melhorarmos as nossas próprias vidas, não para disputar ou concorrer com qualquer pessoa ou coisa que seja. Então, cumpramos o nosso dever, sejamos realmente felizes e irradiemos essa felicidade em cada pequeno momento. Um abraço, até a próxima. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para